Boa noite, boa noite. Começando aqui mais uma Live Lab nesse sábado. A quarentena deixa a gente meio fora de órbita, né? Nesse sábado. E hoje com a linda Natália Guimarães, nossa Miss Brasil 2007, nossa Miss segunda colocada Miss Universo, mas pra gente já é a nossa Miss Universo. Gente, antes de mais nada, eu queria só falar rapidinho com vocês, né? Além dessa pandemia que a gente tem vivido, né, mais essa crise política que se instaurou no nosso país, o que me conforta, eu sempre falo isso, é que estamos todos juntos nessa, né? Somos brasileiros, independentemente se um é de um partido X, um partido Y, nós somos brasileiros e a gente quer sim que o nosso país seja o melhor possível, né? Então, eu vou continuar aqui com as lives, porque eu acho que as redes sociais nos aproximam, nos ajudam a esquecer um pouco esses problemas, pelo menos momentaneamente, e deixa a gente aqui mais juntinho pra gente poder bater um papo. Então, vou chamar a Natália Guimarães para bater esse papinho aqui com a gente. Vamos ver se ela já entrou. Deixa eu ver. Cadê? Ainda não entrou. Mas enquanto a Natália não chega, já vou dizendo aqui. A Natália é a nossa Miss Brasil 2007. Ela foi a segunda colocada no Miss Universo em 2007 também. Ela é jornalista, atriz, master coach. Ela ajuda quem quer seguir essa carreira de Miss. Ela tem uma escola, inclusive eu achei isso fantástico, porque antes da pandemia ela já tinha essa escola online, que ela ajuda muito as meninas que querem ser Miss. E é muito bacana esse universo de Miss, porque tem que ter um preparo fora do normal. Tem que ter um preparo fora do normal. Você tem que ser disciplinada, você tem que gostar realmente do ofício, você tem que ser inteligente, porque não adianta só você ter beleza, né? Pelo menos no Miss Universo, por exemplo, você precisa saber falar inglês fluente para você poder se comunicar, senão como é que faz? Não tem como, né? Vamos lá, vamos chamar Damasceno, você que está aí, chama a Natália, por favor. Ela estava com um probleminha na conexão dela. Eu espero que esteja tudo bem. Falando em conexão, dá um alô pra ela. Márcio Damasceno, sempre presente. Falando em conexão, eu espero que hoje a minha conexão me ajude também, porque nos últimos dias tem ficado mais ou menos. Mami poderosa, todo mundo online hoje, adorando isso. Ah, chegou. Natália Linda Guimarães. Cadê? Oiê! Natália Linda Guimarães. E aí, Ananda? Tudo jóia? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por ter aceitado esse bate-papo. Muito obrigada. Obrigada a você, adoro o assunto, adoro você. Acho que vai ser muito legal. Ai, obrigada. Olha só, já falei que você é a nossa Miss Universo, independentemente desse segundo lugar, que eu já achei que foi, assim, o máximo, né? Eu tava vendo aqui, depois de 39 anos, a gente chega numa colocação tão bem representada com você, né? A gente só teve duas Miss Universo, que foi em 63 em 54 foi a Marta, né? Uhum. Todo mundo lembra da Marta Rocha. Sim, foi em segundo lugar. Segundo lugar foi por centímetros de quadril. Gente, Sim. Isso é uma loucura. É. Depois veio a Ieda Vargas, que foi a primeira Miss Universo, em 63. Uhum. Depois, Marta Vasconcelos, em 68, baiana. E 39 anos depois, vem você com o nosso segundo lugar. Gente, ó, atenção, missólogos de plantão. Temos uma nova Fiquei ali, componente do nosso time. Sabe tudo. Fiquei estudando. Vem cá. Ah, que legal.
conta uma coisa. Você foi preparada desde pequena para ser Miss? Então, é o que eu digo, né? Não é que eu fui preparada para ser Miss, mas assim, muita coisa se encaixou na minha vida, Amanda. Antigamente, para ser Miss Brasil, o padrão era um pouco diferente. Existia uma coisa de que tinha que ter mais coxa, perna grossa. E a minha mãe sempre teve a perna muito fininha e ela falava que ela não dava para Miss. E aí, quando eu nasci com aquelas coxinhas grossas, né? Era bem carnudinha. A minha mãe olhou, primeira vez que ela me olhou, ela falou assim: Nossa, ela tem perna de Miss Brasil. Que tinha aquela coisa das pernas torneadas e tal. E ela sempre falava isso. Desde o dia que eu nasci, eu escutava isso, tinha perna de Miss Brasil. E aí, na época que eu comecei a modelar, com 13 anos, gente, nada a ver, né? Porque eu fico sofrendo aqui, porque eu tinha que ficar magrela pra tentar fazer passarela, né? E, tipo assim, era totalmente fora do meu padrão. Porque o meu padrão natural é de uma mulher com curvas, eu tenho os ossos largos. Eu sou grande, né? Então, assim, na época que eu comecei a modelar, eu sofria muito pra me encaixar nesse padrão que não era o meu, sabe? Então, não tinha, assim, mudou muita coisa, né? Esse negócio da perna grossa acabou atrapalhando um pouquinho. Mas graças a Deus eu não me levei por isso, né? Porque eu acho que se a gente tem cabeça, se a gente acredita no nosso sonho, não importa como você é, não importa se você está dentro de algum padrão de outras pessoas ou não. Você tem que acreditar naquilo que você tem de bom, né? Exatamente. E quando você bota os seus olhos nisso, seu foco nisso, mostrando que você tem de bom, você apaga aquelas outras coisas que de repente você não gosta tanto, sabe? Mas eu acho que, né, se você consegue focar naquilo que você tem de bom, você se sente bem, você consegue mostrar, né, que você pode representar uma cidade, um estado, um país, e aí tudo muda. Agora me diz uma coisa, como é que você participar de um concurso de beleza, né? Aonde, porque assim, concurso de beleza, a competitividade é grande. Total. Né? E você não depende única e exclusivamente de você. Você depende do outro, do olhar do outro, do que o outro vai achar. Como é que é isso ali na hora? Exatamente, Amanda. Assim, depois que eu fui tendo experiência, é que eu entendi que se você não tem uma maturidade, você pira, né? Porque é exatamente isso que você falou. Você depende do que o outro vai pensar de você. Então, assim, o segredo que eu descobri, que eu até falo para as minhas alunas no meu curso, é que, assim, quando você se ama, quando você consegue mostrar que ali dentro tem muita coisa boa e que eles ainda podem descobrir muito mais, você passa isso para os jurados, né? Então, muitas vezes, eu já fui jurada várias vezes, né? Depois do meu concurso. Então, assim, é exatamente isso. O que me encanta em uma menina não é o físico dela, não é exatamente isso. É o que ela sente, sabe? É o que ela consegue passar, é a segurança, é a alegria dela estar ali, é ela ter vencido todos os medos, sabe? Isso é muito mais importante do que qualquer coisa. Né? Isso passa. Quantas vezes acende uma luz, né? Exatamente. Quantas vezes a favorita, né? A favorita é fulana de tal, do estado tal. Quantas vezes a favorita, às vezes, não consegue chegar nem no top 5, porque chega na hora, ela sente tanto medo, ela tem tanta insegurança que ela não se mostra, ela não mostra aquilo que ela tem dentro, né? E aí vem outra iluminada e acaba com tudo e deixa todo mundo apaixonado de 4. E isso faz toda a diferença, né, nos concursos. Com certeza. Agora me diz uma coisa, isso é uma curiosidade minha, eu acho que muita gente também tem essa curiosidade, né? No dia do Miss Universo, lá na final, que você tava lado a lado, relembra esse momento, assim, você lado a lado com a japonesa, né? E aí sai o resultado. Aí vem o resultado, né? O primeiro lugar para ela, o segundo lugar para você. O que se passou na sua cabeça antes de vir esse resultado e depois que o resultado saiu? É que assim, Amanda, é tudo muito rápido, acontece tudo muito rápido. Você tá numa frequência assim tão maluca que é difícil você raciocinar muito naqueles segundos ali, né? E além disso, a gente treinou muito, a gente treina muito. Só no último dia, só no dia da final, a gente fez pelo menos 5 vezes o programa inteiro, sabe? Então, eu tive muita sorte, porque pelo menos umas duas vezes eu cheguei no top 5 e uma vez eu cheguei no top 2 nos ensaios. Então, assim, a gente ensaia tanto que a gente já tá tão cansada, né, à noite, que a gente já
a gente já tá meio no automático também, sabe? E isso acaba ajudando a gente, acaba quebrando um pouco daquela ansiedade, né? Mas é claro que tem ansiedade do momento, né? Sim, Mas foi sim. muito rápido. E assim, as coisas foram acontecendo, eu fui passando. Quando eu tava ali no top 5 eu olhava para as meninas, tipo assim, as meninas que eu achava mais, sabe, maravilhosas e aí foram chamando, e a boca ficando seca. E assim, eu admirava muito a Miss Venezuela, porque eu achava que, além dela ser muito linda, ela tinha personalidade, ela era uma pessoa legal, assim, bacana. Uhum. Então, assim, se eu estivesse assistindo de fora, ela seria minha Miss Universo. Então, quando chamaram ela em terceiro lugar, e eu tava ali ainda, eu falei, nossa, eu não tava nem lembrando que a japonesa ainda tava ali comigo, sabe? Mas eu falei assim, não foi nem tipo, nó, tô livre. É tipo assim, nossa, como assim? Tipo, sabe, pra mim ela ia ser um ou dois pelo menos, não três. Aham. Não achei justo pra ela ser a terceira, sabe? E aí foi tudo muito rápido. Aí eu tava ali ainda, aí veio eu e a japonesa, a gente já tinha ensaiado várias vezes aquilo ali, mas chamaram rápido. Falar no Brasil em segundo muito rápido, né? Então não tem como pensar muita coisa, você vai indo, né? E aí E assim, depois, aí, nossa, depois aconteceu muita coisa. Foi lindo, assim, porque a mexicana não tinha entrado no top 15, então a gente tava no México, né? E uhum, lá era um lugar com 5.000 pessoas. E a grande maioria eram dos mexicanos, era na cidade do México. E sim. depois que a mexicana não entrou, a torcida inteira do México começou a gritar Brasil, Brasil, Brasil. Era muito forte, muito alto. Então, lá dos bastidores, eu ouvia isso. E, assim, era linda, era uma emoção. Eu me sentia acolhida, sabe? Então, quando eu entrava no palco, eu sentia muito aqueles olhares de aceitação mesmo, sabe? Então, eu me Sim, sim. sentia bem, me sentia acolhida. Era mais aconchegante um pouco. Então, Dever cumprido, né? Uma sensação também de é, dever cumprido, né? exatamente. Não tem Você o que foi lá e fazer cumpriu ali. sua missão. Claro, não tem mais o que fazer. Você já fez tudo, É, né? Então, assim, você tem que curtir exatamente. mesmo e seja o que Deus quiser. Acontece o que tem que acontecer, eu acho. Agora me diz uma coisa: existe amizade nos bastidores? Ou Existe. não muito? Existe. Eu acho que, assim, pelo menos no meu ano, eu fiz mais amizades no Miss Universo do que no Miss Brasil. Olha, Olha que loucura. Porque, assim, no Miss Brasil, eu sentia que eu incomodava, assim, algumas pessoas, alguns sim. coordenadores, porque eu tinha já uma trajetória, sabe? Aquela coisa que a gente falou no começo de ser preparada desde criança, eu acho que, assim, eu não era a intenção de participar do Miss Brasil. Mas como eu me formei em teatro com 15 anos, eu já estava modelando desde os 13, já Tava tinha morado. segura, né? Tava Eu já tinha segura. morado nos Estados Unidos, já tinha me formado em inglês, já, sabe? Já estava modelando em Nova York antes, já tinha ido para a China fazer um outro concurso internacional que eu acabei ganhando. Nem era a intenção, eu acabei ganhando. Então, assim, aquilo, além de me deixar mais segura, deixava as outras pessoas mais preocupadas, porque eu Sim. realmente eu tinha uma bagagem de experiência, né? Que acabou sendo como se fosse uma preparação. Então, eu acho E que isso faz eu me toda a incomodei um diferença. pouco. Foi o que As você falou, faz candidatas toda a no Brasil, eu diferença, acho que eu né? incomodei um pouco. Mas já no Miss Universo era diferente, porque eram quase 100 meninas, todas as meninas já eram vencedoras, né? Em cada Aham. país. E estavam fazendo uma viagem para outro país diferente, conhecendo um monte de gente diferente dentro do Miss Universo, que era um sonho, sabe, da maioria delas. Então era um pouco mais leve. E eu acho que o Miss Universo, assim, é muito difícil você chegar e pensar assim, não, estou aqui para ganhar, eu sou melhor do que todas. Isso não existe, é o Miss Universo, sabe? É uma coisa muito louca para todo mundo. Então, só de participar já é uma honra tão grande que a gente quer curtir mesmo, né? Falar, nossa, meu Deus, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. É muito lindo isso, é muito legal. Agora, qual é a sua definição de beleza? A Natália de antigamente tem uma definição diferente de beleza da Natália de hoje em dia? Olha, eu acho que a Natália de hoje em dia é mais bonita do que a de antigamente, porque toda essa experiência, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, sabe, me transformou tanto por dentro que eu acho que chega a iluminar mesmo a gente, sabe? Eu acho que eu jamais trocaria a minha idade de hoje por ter 20 e poucos anos, porque hoje eu me sinto muito mais completa, né? E muito mais capaz de ajudar as pessoas que estão à minha volta. E isso para mim é beleza, sabe? Isso é lindo.
Você poder conversar, você às vezes com uma palavra transformar a vida de alguém, ou incentivar alguém, ou tirar alguém de uma depressão. Isso para mim é bonito. É claro que a gente tem que cuidar da nossa imagem. E no visagismo a gente aprende que a gente passa também, a gente se comunica com a nossa imagem, sabe? Então, é claro que isso é importante também, a gente se cuidar e tudo mais. Mas aquilo que tem dentro, aquela capacidade que você vai descobrindo ao longo dos anos, do seu real poder, é muito lindo, sabe? Isso sim, para mim, é beleza real. Exatamente, né? Você não precisa ser dentro de um padrão que hoje em dia, né? Hoje em dia até menos. Isso que eu acho bacana. Hoje em dia não existe mais padrão, né? Existe você se sentir bem da forma que você é. Você se aceitar, você ser segura, você cuidar da saúde. E aí a consequência vem. É isso que você falou. A gente transmite uma luz que a gente não sabe o que é por conta da gente se amar. Ponto. Exatamente. Fato, né? Exatamente. Antigamente, eu acho que influía mais a estética, eu chegar perto da perfeição, tá ali nos padrões, as pessoas ainda enxergavam muito isso, davam muito valor a isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente dá valor realmente à luz da pessoa, à atitude, à capacidade que ela tem de transformar o mundo, de transformar as pessoas que estão à volta dela. Hoje em dia, graças a Deus, isso é muito mais valorizado, né? A gente tem um espaço para isso. E isso reflete em todos os concursos, tanto aqui no Brasil, que já tá mudando muito também, quanto lá fora. A gente pode ver isso claramente. Agora, me diz uma coisa. Algumas décadas atrás, né, nos anos 60, anos 50, anos 70, o Brasil tinha, né, o concurso Miss Brasil era uma coisa assim, arrebatadora. Todo mundo parava para assistir aquilo, né? Sim. Eu cresci com a minha família ligando a televisão nos finais de semana para ver o concurso de Miss. Acho que todo mundo tinha um pouco, né, dessa cultura. Hoje em dia, nem tanto. Você acha que aconteceu o quê? Ficou muito comercializado e aí a empatia mudou? Ou é um produto que ficou um produto de marketing assim não tão bem trabalhado? O que você acha que hoje em dia não é tão mais, vamos dizer assim, tão mais visto pelas pessoas como antigamente? Olha, Amanda, tudo isso que você falou, eu concordo. Eu acho que faz sentido para mim também, sabe? É claro que hoje em dia as pessoas têm internet, tem muito mais canais de televisão, tem muito mais coisa para fazer. Tudo mudou. Hoje em dia é outro esquema. Mas eu acho sim que dá para pegar o Miss Brasil, que é uma joia, né, gente? E eu acho que eu também já fiz alguns cursos de marketing, eu acho que se for feito da forma apropriada, né? Que é o que eu falo, se for feito com amor, com pessoas que amam, com pessoas que acreditam e dão o devido valor, eu tenho certeza que o Miss Brasil pode crescer muito e voltar a ser o que era antes, mesmo com tanta opção de tudo, né? Na vida. Eu acho que o Miss Universo ainda é muito forte. Na TNT, eles falam que não abrem mão, porque é um dos programas que mais dão audiência para eles mundialmente. Então, assim, ainda está vivo e eu acho que falta isso. Organização, sabe? É pessoas que acreditam, pessoas que têm amor e não pensem somente nos fins comerciais. No produto, sabe? Né? E em vender produtos, por exemplo, não criticando, até porque a era Polishop, né, dentro do Miss Brasil, eu acho que fez muito por ele. As meninas são incríveis, as meninas que foram lá, mas eu acho que assim, vender um produto junto com isso, eu achei que foi um pouco pesado demais. Tipo, o nome do Miss Brasil era Miss Brasil Be Emotion. Não pode isso, sabe? A gente que é Miss Brasil, que tem aquele amor, aquele carinho, não é Miss Brasil Be Emotion. Tudo bem, Be Emotion é a grande marca que tá por trás. Sim, vamos vender maquiagem, vamos fazer, vamos ensinar, maravilhoso. Mas é Miss Brasil, sabe? Tem que ser Miss Brasil. Porque aí que tá o negócio, sabe? Tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que valorizar o que realmente é. A essência do negócio, sabe? É verdade. Agora, eu fiz uma pesquisa muito grande, né, sobre esse universo, que eu particularmente acho super interessante.
E, e tem algumas coisas que me chamaram um pouco a atenção, né? Primeiro, a Venezuela, a gente sabe que é o país que mais produz, que mais tem misses mundo afora, né? Sim. E também existem muitas meninas, né, que fazem muita loucuras para poder se enquadrar naquele padrão de antigamente, né? Não estou falando isso hoje em dia deve ter um pouco menos, mas que fazem loucuras, né? Para ficar sem Sim. comer, chega a ter anorexia, né? Prezam muito mais a saúde física do que a saúde em si, né? Você, por acaso, você já precisou se maltratar desse jeito por conta de sofrer alguma pressão, sabe? Já precisou fazer alguma loucura, né, lá atrás para você poder se enquadrar nesses quesitos que eles queriam? Nossa, Amanda, muito. Quando eu era adolescente, eu não tinha informação de nada. Eu não sabia, por exemplo, que se eu tirasse o glúten da minha dieta e a lactose, por exemplo, que eu tenho intolerância, eu já murcharia muito. Então, assim, eu achava que para eu ficar magrinha, eu tinha que passar fome, ou que eu tinha que comer só uma melancia durante o dia inteiro, ou então ficar horas e horas passando fome. Eu não tinha informação, eu não sabia, né? A gente achava isso, que para ficar magra eu tinha que passar fome. Então, eu fazia coisas totalmente erradas, né? Eu malhava demais, ficava 4 horas. Então, assim, depois, ao longo do tempo, eu fui tendo esse tipo de informação, fui aprendendo que não é necessário, sabe? Que tudo em excesso faz mal. Então, eu comecei a rever a minha alimentação, sabe? A diminuir o açúcar, a diminuir os industrializados e comecei a ter o corpo que eu queria, o corpo que eu amava, sem precisar sofrer, sabe? Às vezes só a troca, só você trocar e comer alimentos bons, alimentos funcionais, você vai ter muito mais vitalidade, sua pele vai ficar muito mais bonita, seu cabelo vai crescer mais rápido e você vai conseguir resultados muito melhores, né? Então, tudo é informação, né? Tudo é informação. A gente não precisa fazer uma loucura, porque aí você perde a sua beleza, literalmente, por conta de um resultado que não vai vir. E ainda tem a frustração com isso. Tem, exatamente. Né? E hoje em dia já não adianta mais, né? Você pode estar ali perfeita, mas se você não tiver atitude, se você não souber se comunicar, se você não tiver uma noção da sua missão de vida, não vai pra frente, né? Já não basta mais aquilo. Então, vale muito mais a pena você focar nesse outro lado, né? Hoje em dia, da sua essência. E, claro, ficar com uma imagem ok, sabe? Não deixa de ser um concurso de beleza, mas isso não é mais o primeiro lugar, né? O foco deles. Não é isso que eles querem numa mulher. Não é mais uma Barbie, sabe? É uma mulher que realmente tem atitude, realmente possa mostrar que veio, que tem essência. Graças a Deus. Amém! Eu fico muito feliz com isso, sabe? Agora, quais talentos você descobriu que te ajudaram, na verdade, né? Na sua vida profissional hoje em dia? Quais talentos? Olha, eu digo que assim, os meus maiores medos foram as minhas maiores vitórias, né? Porque eu comecei a fazer teatro com 15 anos porque eu era muito tímida, muito mesmo. Eu tinha vergonha de responder a professora na sala de aula, eu tinha vergonha de apresentar trabalho de grupo. Então eu entrei no teatro justamente para vencer essa timidez. Eu estava começando a tentar modelar, né? Comecei com 13 e isso daí acabou me transformando muito, né? Abriu todas as portas para mim. Eu consegui seguir em frente, buscar mais coisas. E eu lembro que depois do Miss Brasil, o meu maior medo no Miss Brasil era responder a pergunta. Porque eu sabia que a ansiedade que dá na gente é tão grande que muitas vezes não é que você não sabe ou que você não tem uma opinião formada sobre o assunto. É que a ansiedade te faz gaguejar, te dá branco, te dá tudo. Então, o meu maior medo era de não conseguir comunicar quem eu era, porque eu tinha uma coisa travada, assim. E eu tinha muito medo dos jornalistas também, porque na minha época eu acho que hoje ainda existe, mas era muito pesado na minha época. Os jornalistas, eles não tinham muito interesse em trazer reportagens boas, né? Eles queriam pegar você ali no deslize. Então, se você não ficasse atento o tempo todo, 100%, qualquer
besteirinha que você falasse já caía naquela coisa ali de, ah, a Miss é burra, sabe? E eu tinha muito medo que isso acontecesse, né? Então, eu me preparava muito para isso e foi quando eu decidi fazer jornalismo. Porque aí, com esse medo que eu tinha dos jornalistas, eu falei: quer saber? Eu vou enfrentar esse medo virando jornalista, eu vou ficar do lado de lá. E aí eu vou fazer diferente deles. Toda vez que eu entrevisto uma pessoa, eu converso com ela antes e falo: olha, fica tranquila, eu tô aqui pra te ajudar, o que você precisar, a gente, sabe, vai enaltecer, não vai ter nada de ruim, finge que é uma conversa. Então, assim, como eu já estava do outro lado, eu gosto muito de tranquilizar as pessoas em relação a isso. Então, eu acho que assim, os meus grandes medos me ajudaram a ser quem eu sou hoje, né? São os meus talentos, né? Porque hoje eu sou jornalista, eu gosto de estudar muito. Quando eu conheci o coach pela primeira vez, eu admirei demais, mas eu falava: ai, será que eu vou dar conta disso? Porque eu tenho uma tia lá de Palmas, não, agora ela já tá morando em Goiânia, que era master coach, eu achava o máximo. Gente, é chique demais, mas tem que estudar muito, sabe, muitas horas confinadas, é difícil, né? São vários cursos para chegar lá, vários treinamentos. E eu admirava muito, sabe? Eu falava: ai, será que um dia eu vou conseguir? E aí, quando eu resolvi, eu fui aos pouquinhos, né? Vou fazer o primeiro treinamento, depois o segundo. E aí, quando eu fiz o terceiro... Gosta, né? Gente, no dia que eu tava me formando, foi um dia que a gente virou à noite, já era tipo 6, 7 horas da manhã e a gente estava num treinamento muito intensivo. Foi assim, uma noite muito difícil mesmo para todos nós, né? Lá no último dia de Master Coach. Mas aquilo me dava força, porque eu lembrava e falava assim: gente, hoje eu vou me formar, eu sou Master Coach, sabe? Legal. E aí eu enfrentava frio, enfrentava o que fosse, e enfrentava sono, e valia muito a pena para mim. Então, é uma coisa que eu falo também para as pessoas, né? Não tenha medo de nada, sabe? Não bote tamanho nos seus sonhos, não bote impedimento, empecilho, em nada. Acredita. E sonha grande. Acredita e vai, exato. Porque só consegue quem sonha. É verdade. Perguntaram aqui: o prêmio de Miss Universo é muito grande? Olha, eu não lembro exatamente o que era na minha época, mas assim, não é, eu acho que não é tão grande quanto ser Miss Universo, né? Porque é um título para a vida, é assim como foi no meu Miss Brasil. Na minha época, eu lembro que assim, depois do meu ano, os prêmios começaram a ser maravilhosos, mas o meu não era ainda. Era um carro simples, assim, peladinho, do mais baratinho que tinha, e não tinha dinheiro em contrato, em trabalhos, não tinha nada. E, assim, para mim, valeu por tudo, porque o que eu conquistei depois, o que eu trabalhei depois, foi muito mais do que qualquer prêmio que eles dão hoje em dia e que deram depois, sabe? E hoje, sim. Nossa, com o Miss Brasil, depois eu comprei meu primeiro apartamento, comprei meu primeiro carro. Então, assim, o título uma coisa mesmo, vai puxando a outra, né? o título em si já tem muito valor, já é valioso, sabe? Agora me diz uma coisa, como é que você conseguiu transformar um sonho num solo fértil para novas possibilidades? Exatamente, é o que eu falo. Acho que assim, toda a bagagem que eu tinha de antes me ajudou a me tornar Miss Brasil. Mas eu lembro que no dia em que eu ganhei, que eu olhei para cima, eu pensei assim, não foi assim. O que eu falei com Deus não foi muito obrigada por eu ter conseguido. Eu falei assim, muito obrigada por essa porta que está se abrindo. Sim. E eu tinha totalmente noção de que estava tudo começando naquele dia e não terminando, sabe? Não era algo assim, nossa, ai, sofri tanto até aqui, agora posso relaxar. Igual muitas falam, agora eu vou me enfiar num prato de batata frita. Na época era assim, comer chocolate. Claro que é muito mais do que isso, né? Mas naquele dia eu sabia que ali a minha responsabilidade, ali é que estava chegando, né? A responsabilidade, né? Porque eu tinha uma grande chance de fazer minha carreira, né? De iniciar uma carreira para a vida toda e não só durante um ano. Mas eu tinha que aproveitar aquele ano para, né, para as portas se abrirem para eu continuar depois. É isso que eu ia falar, porque a carreira de Miss, ela é muito efêmera, ela é curta, né? E aí, se você pensar... Quando você pensou, né, e falou assim, nossa, eu vou tentar agora o Miss Brasil, né? E, consequentemente, viria o Miss Universo. Qual era o seu objetivo quando você começou? E se você, por acaso, tinha um objetivo quando você encerrasse esse ciclo? Olha, não, na verdade, eu sempre fui muito assim de entregar as coisas nas mãos de Deus, sabe?
e tudo aconteceu muito rápido para mim. Eu tinha outros planos diferentes, eu estava morando nos Estados Unidos, estava estudando lá, tinha acabado de pegar um visto de trabalho para ficar mais 3 anos lá morando e modelando, estava tudo ótimo, tudo certo, eu estava começando a ficar conhecida, né, pelas marcas, estava começando a pegar trabalhos grandes e estava tudo ótimo para mim. E aí, quando eu voltei para o Brasil para ficar só 15 dias, terminar de convencer minha mãe que não tava acreditando que eu não estava voltando, estava assim, passando umas férias e voltando para lá de novo, porque já tinha ficado um ano fora, né? E ia ficar 15 dias com ela e pegar mais coisas, malas e tal. E aí, nesses 15 dias, é que tudo aconteceu na minha vida. Eu fui pro dentista, no elevador eu conheci uma pessoa que tinha uma agência de modelos no mesmo prédio. E o nome dele era Rodrigo Necheca. E aí ele falou assim, não, vem conhecer minha agência. Aí eu falei, não, eu tô atrasada, deixa eu ir no dentista, depois eu vou. Porque eu já não tinha como mudar a minha vida, ele já tava tudo certinho, tudo planejado, né? Aí eu falei, mas eu já tenho agência e tal, mas vem conhecer. Aí quando eu voltei, eu falei, não, eu falei que eu ia, então deixa eu pelo menos ir lá, né? Aí quando eu cheguei na agência dele, a gente começou a conversar e ele falou que conhecia o coordenador do Miss Belo Horizonte, que conhecia o coordenador do Miss Minas Gerais, que estava acontecendo, que eles iam selecionar uma menina, tinham já selecionado alguém para Belo Horizonte para poder participar do concurso Miss Minas Gerais, né? E aí, assim, eu só conversando mesmo, dei meu contato para ele. No dia seguinte, quando eu cheguei em casa, a minha mãe de Miss Total, quando eu entrei, ela falou assim, Natália, você não vai acreditar. Ligou para você aqui em casa um tal de Necheca, você não tava, eu acabei conversando com ele, já tá tudo resolvido. O coordenador do Miss Belo Horizonte vai tirar a menina que eles tinham escolhido lá. O dono do Miss Minas Gerais já tá vindo para Belo Horizonte te conhecer amanhã, porque ele era lá o concurso era em Divinópolis, e já tá tudo resolvido. Você é a Miss Belo Horizonte. Mãe, peraí, eu vou voltar para Nova York, minhas coisas estão tudo resolvidas lá. Não, você não vai não, você já é a Miss Belo Horizonte. Eu decidi por você, você já é a Miss Belo Horizonte. Então tá, né? Aí, claro, então tá, porque eu achava legal, porque eu gostava da ideia, não porque a minha mãe me mandou em mim. É claro que eu morria de medo de concurso de Miss. Eu via que as meninas que modelavam comigo em BH na época, que tentavam o concurso Miss Brasil, elas faziam coisas terríveis. Elas, tipo, eu lembro de conversas em trabalhos que a gente estava fazendo, das meninas falando assim, eu não tô comendo nem cenoura, amiga. Porque cenoura tem açúcar e eu já cortei cenoura. Tipo assim, eu odiava cenoura, eu não comia salada, eu odiava salada. Eu falei, gente, eu, eu nem gosto de cenoura, imagina se nem isso eu poder comer, sabe? Eu achava que era loucura, não era pra mim. Não, e total, né? Agora, como é que é lidar? Que deve dar um vazio, né? Como é que é lidar com esse vazio, pelo menos ali na hora, depois que você passa a sua coroa para a seguinte, te dá um certo vazio, né? Como é que ele Amanda, você não vai acreditar comigo. Gente, eu fui tão abençoada nesse ano, foi tudo tão bom para mim, tão perfeito, que assim, quando eu tava passando a coroa, eu tava achando bom já, porque assim, eu sabia que minha missão tinha sido cumprida e tinha tanta coisa boa já acontecendo, tanta coisa planejada para o próximo ano, sabe? Eu já tinha feito teste para novela na Record, eu já tinha feito teste para novela. O Donald Trump já tinha me chamado para trabalhar lá nos Estados Unidos, na agência dele. Eu tinha tantas oportunidades, estava acontecendo tanta coisa. Eu estava com a Márcia Marbach, que é uma empresária maravilhosa. Você mora no Rio, né? Márcia, uma querida. Eu estava com a Márcia Marbach, assim, sabe? Que era maravilhosa, estava super me direcionando bem. Então, assim, eu já queria mesmo seguir em frente, seguir a minha carreira, sabe? Porque para mim sempre foi muito importante ser a Natália Guimarães. Isso parece que veio do alto mesmo, desde de pequena. Eu lembro que quando eu entrei na agência de modelos, né, lá em BH, uma das meninas que trabalhava lá, ela olhou meu nome e falou assim, Natália Guimarães? Eu acho esse nome muito fraco, vamos inventar um nome artístico melhor para você. Mas parecia que desceu tudo assim, ó. Você vai ser conhecida mundialmente como Natália Guimarães. Na hora, eu falei, imagina, meu nome é perfeito. Foi o nome que meus pais me deram. Eu amo meu nome, eu acho meu nome forte. E você vai ouvir muito meu nome ainda. Sabe quando você joga assim? Tomara que seja, Deus. Jogou pro mas eu joguei assim, sabe? Foi.
E foi. Acabei co-criando uma coisa assim que realmente, graças a Deus, meu nome foi bem conhecido depois, né? E não tem nada de fraco, não. Nada, pelo contrário, gente, pelo amor de Deus. E aí, Agora, quando eu fui Miss Brasil, eu gostava muito de mostrar isso, sabe? Que eu sim, era a Miss Brasil do ano, mas que aquela Miss Brasil ali era a Natália Guimarães, não era simplesmente a Miss Brasil 2007, sabe? Era uma pessoa, ela tem um nome, ela tem planos, é muito mais do que isso, é muito além disso. isso é importantíssimo. É. Agora, vem cá, hoje em dia você é coach. Sim. Como é que se deu essa imersão? Porque nem atuar mais você está atuando, né? O que aconteceu foi assim, eu fiz 2 novelas e aí o pessoal da Record me chamou Inclusive, pra... a gente fez uma, só que a gente não se cruzava. Sim, Você eu entrou, lembro. eu saía. Sim, eu lembro. E aí, assim, acabou que o destino me levou para um outro lado, né? Eu acabei apresentando Hoje em Dia de BH, fazendo ao vivo. Fiquei 2 anos fazendo ao vivo. Apresentava nos finais de semana aqui em São Paulo. E aí depois eu fiquei 10 anos na Record já trabalhando. E quando eu entrei no Hoje em Dia foi quando eu comecei a minha faculdade de jornalismo. E já era algo que eu queria há muito tempo, então eu meio que fui saindo assim, mas não foi porque eu quis, né? As coisas foram me levando. Apesar de que eu tinha um pouco de restrição de fazer novela por causa das cenas de beijo. O Leandro morria de ciúmes, com razão, né? E eu me coloquei no lugar dele. Porque, assim, eu não me sentiria bem se ele estivesse fazendo a mesma coisa, sabe? Então, assim, não é aquela coisa de egoísmo. Acho que se eu quisesse continuar, ele respeitaria. Mas assim, tomei essa decisão e aceitei fazer o programa. E eu tive até que morrer na novela na época, né? Foi tudo muito rápido. E eu tomei essa decisão também por causa disso, porque eu me coloquei no lugar dele e eu sabia que não são 100% das pessoas que respeitam a gente mesmo, sabe? Infelizmente, você tá contracenando com um ator ali, depende do caráter dele, né? Ele aproveitar Tudo do é um momento da combinado, situação né? ou não. Tudo é um combinado. Eu acho que assim, eu acho que tem um fator assim também. Eu acho que se você tivesse começado como atriz, né? E ele já tivesse te conhecido como atriz e você tivesse trilhado o caminho de jornalista, de Sim, Miss, depois sim. é uma coisa, né? Mas você foi abrindo portas e foi experimentando novas possibilidades, né? Exatamente. E aí você vai descobrindo aonde você se encaixa, o que você gosta mais, né? Exatamente. Então, assim, eu amava do fundo do meu coração atuar. Amo ainda. Mas realmente eu sou uma pessoa, assim, muito reservada. Sim. Sabe? Então, aquela coisa ali de ter que emprestar o meu corpo pro toque, sabe? Tem que ser uma coisa muito verdadeira para ficar boa. Então, aquilo ali e aí vem o coach. Da onde surgiu essa imersão, gente? Que eu tô muito curiosa. Nossa, foi assim, maravilhoso, porque eu conheci mesmo com essa tia minha, já comecei a fazer, ela fazia algumas sessões comigo. E eu achava tudo de bom, porque o coach, ele nada mais é do que te ajudar a te levar de um ponto até o outro, que é o seu objetivo, que é o seu sonho, que muitas vezes você até deixa passar, porque você não acredita, né? Às vezes para você ir de um ponto até o outro, você vai e volta, vai para lá, vai para cá. O coach não, ele te ajuda a focar no que você precisa e te levar para aquele ponto, acreditar que você vai chegar ali e dar o passo a passo. O que a gente vai fazer? Vamos planejar para a gente chegar lá? E isso é um dos pontos fortes, né, do coach. Já vou responder essa pergunta. E aí, acabei fazendo os treinamentos para conhecer e também para ajudar as minhas alunas, né? Porque eu sou uma coach, uma preparadora de misses e modelos, e eu precisava de ter isso, né? De ter essa credibilidade a mais. E tudo que é estudo, para mim, é muito válido. Então, comecei a fazer, adorei o que o coach fez comigo, adorei o que o coach me ajudou a fazer na minha família. Então, eu fui me aprofundando cada vez mais. Agora... Em relação... fala. Eu vou responder a pergunta, né, da Eliane. Você foi convidada para a Victoria's Secret. Então, na verdade, o que aconteceu na época, eu fui sondada, eu e acho que a Miss Venezuela também, nós fomos sondadas
Mas como eu tinha que esperar até abril para passar a coroa de Miss Brasil para voltar para Nova York para trabalhar com Donald Trump, isso não chegou a ser concretizado, porque o que, que aconteceu? Eu passei a coroa de Miss Brasil e a Record me contratou no dia seguinte já para fazer minha primeira novela. E como eu tinha acabado de conhecer o Leandro, a gente estava namorando, estava tudo ótimo, eu sabia que ia ser o amor da O vida. homem da sua vida. Já sabia, alguma coisa vai falando, né? O pai das minhas filhas, enfim. Eu já sentia que era algo forte, que era algo especial. E como veio essa contratação da Record, para mim foi como se fosse um sinal, sabe? Fica aqui. A minha mãe sempre me dizia que quando as coisas acontecem igual a porta de shopping, que você chega, ela vai abrindo, você vai porque você está no caminho certo. Então, eu meio que confiei nisso, apesar de ser, né, difícil, né? Eu tive uma reunião com o Donald Trump mesmo, né? Lá no Trump Tower, ele falou, você devia ter sido a ganhadora. Né? São duas coisas completamente diferentes, né? Então, mas aí, por que eu resolvi apostar mais na Record? Porque a carreira de atriz, ela é eterna, né? Era algo que seria eterno. A carreira de modelo, nem tanto, sabe? Você tem uma data marcada. E eu sabia que para continuar ali sendo modelo, eu ia ter que sofrer muito, eu ia ter que passar fome mesmo, sabe? É difícil, meu corpo não é assim. Então, eu ficava pensando, gente, eu vou ter que sofrer muitos anos, vai ser cada ano mais difícil. E tudo que eu faço, assim, de verdade, eu aprofundo mesmo. Então, assim, com certeza eu ia me dedicar totalmente. Mas aí eu pensei, gente, a carreira de atriz, ela é para sempre. Não tem idade, não tem padrão, não tem, né, uma imagem específica para um personagem. Então, eu tenho muito mais chance de ter a minha carreira, né, para sempre, de começar uma carreira mais duradoura, mais forte, mais profunda aqui no Brasil. E era isso que eu queria, porque eu pensava depois em voltar para cá. Então eu falei, não, gente, infelizmente, eu vou ter que falar não pro Trump. Agora eu vou o presidente dos Estados Unidos apenas. Vou ter que dar não. Apenas. Mas eu tava sentindo que era pra eu fazer isso mesmo, sabe? Que a minha história tava começando, era aqui no Brasil mesmo. Agora, mãe de Miss é um caso à parte, né? Verdade. Como mães, em geral, nós nos enquadramos nisso, porque nós somos mães agora. Então, assim, mães é um caso à parte. É um capítulo à parte na vida de qualquer pessoa. Com certeza. Nossa. Aí existem as mães corujas. Isso eu vou levar para o universo das Miss, tá? Que é como você está fazendo coach, eu queria saber como é que você ajuda, né? Vamos supor, uma mãe coruja que tem aquela filha que ela idealiza que ela seja aquela Miss perfeita, só que ela não tem o biotipo para ser uma Miss. Como ajudar e como ajudar também na carreira de uma Miss que quer seguir os seus passos, porque você é uma referência para elas. Então, como eu sempre soube, eu nunca fui... Gente, vocês podem rir da minha cara, mas eu realmente não tinha biotipo. Nunca tive biotipo de Miss. Eu fui me adequando aos poucos. Tudo foi se adequando aos poucos. E assim, depois que eu me enxergava, depois que eu fiz muita coisa, eu fui me enxergando com uma imagem um pouco mais ok, aí eu comecei a acreditar que dentro de mim podia sair para fora realmente aquela Miss. Mas eu nunca tive esse biotipo, nunca tive biotipo de Miss, nunca tive biotipo de modelo. Então, assim, como eu nessas duas carreiras, né, digamos assim, eu consegui obter algum sucesso, eu jamais falo que ninguém pode ser por causa de biotipo. Eu acho que todo mundo pode se adequar e tem espaço para todos os padrões, né, existentes no mundo. Então, assim, não por isso. Eu acho que isso não é motivo para a pessoa desistir ou para eu falar para ela, olha, desiste que não tem nada a ver. Eu acho que a única coisa que me faria falar para a pessoa a realidade, para que aquilo ali não é para ela, é se eu entendesse que aquilo não é o sonho dela, não é a vontade dela, ela não se encaixa bem ali, a essência dela não tem nada a ver, ela não se sente bem, não está fazendo ela feliz. Aí sim, eu talvez faria uma intervenção fazendo com que ela enxergasse. Detectar, de repente, que uma mãe está projetando o sonho dela própria na filha, né? Querendo fazer uma trajetória que não é para aquela filha, né? Sim. Eu acho que se a filha pensasse, talvez, que
que não tem chances porque ela não se adequa a um padrão, aí eu incentivaria ela a acreditar e correr atrás. Mas se o que acontecesse com essa filha seria que ela não gosta, ela não quer, ela não tem vontade, não é o sonho, não faz feliz, aí sim eu falaria, sabe? Tá tudo bem, sabe? Com certeza tem milhões e milhões de oportunidades, sabe? É só você pensar, tentar se conhecer melhor, porque você vai ser feliz de alguma forma. E tem tantas profissões maravilhosas, nossa. Sua mãe foi uma mãe de Miss? Ah, não, minha mãe é. Minha mãe é Por muito. quê? Nossa! Já começa pelo dia que eu nasci, né? Porque ela assistia com a mãe dela os concursos de Miss. Então, ela já tinha participado de concurso. Teve um concurso que ela participou, gente, foi assim, a maior roubalheira da história do universo. Você via a foto das duas meninas, ela ficou em segundo lugar no concurso da cidade dela. E aí depois descobriram que o pai da menina, que ficou em primeiro, realmente ele pagou pro povo deixar ela em primeiro. E eles tinham já anunciado a minha mãe, anunciaram a minha mãe, e aí depois foram lá, falaram com eles, falaram, não, desculpa, a gente teve um erro, na verdade, quem ganhou foi a fulana de tal. Gente, igual o Miss Universo que aconteceu com a minha mãe. Mas assim, não, mas realmente ela descobriu na época que teve treta mesmo, sabe? Que ela realmente ganhou, ela ganhou. Que essa troca do nome lá no Miss Universo foi uma jogada de marketing para dar o up ou Não. foi um erro mesmo? Foi um erro mesmo, porque eu tava trabalhando nos bastidores na época, né? Eu tava comentando pra TNT e quando a gente faz os comentários, o pessoal da produção direto do Miss Universo tem um link com a gente dentro do estúdio. E eles passam várias informações. A gente recebe informação muitas vezes de top 15 um dia antes, as coisas já estão resolvidas. O top 3, por exemplo. Ih, travou. Foi? Pra mim não travou, não. Foi. Melhorou. A gente já recebe no ponto. O pessoal já fala, ó, gente, quem ficou em primeiro lugar foi o país tal, segundo lugar foi o país tal e terceiro o país tal. Às vezes no top 10 eles já me avisam antes, Nath, a Miss Brasil não tá no top 10. Porque você fica naquela ansiedade ali pra torcer, pra gritar, e aí é uma frustração muito grande. Então, às vezes, eles já avisam, ó, já vai, tipo assim, se controlando aí pra você não ficar muito triste e ver o que você vai falar na hora e tal. Então, às vezes, um pouquinho antes a gente já sabe o que vai acontecer. Bem pouco antes, mas a gente já sabe. E nesse ano, a gente recebeu, alguns segundos antes, o resultado, né? Que seria a Miss Filipinas. Então, Miss Filipinas, beleza. A gente já sabia que Miss Filipinas ia ganhar, então a gente estava esperando ali só ele falar pra gente falar das Filipinas, das informações que a gente tinha sobre a trajetória dela, não sei o quê. E aí, de repente, ele falou Colômbia. Tipo, oi? Gente, foi surreal, foi surreal. Pra quem gosta do mundo Miss, pra quem trabalha com isso, vocês não têm noção do que foi aquele dia. Foi muito louco. Eu olhava assim pro pessoal que tava fazendo a tradução das vozes. A gente fica no mesmo estúdio, né? Tinha a apresentadora também, que é a Domingas Persson. Eu olhei pra ela e falei assim... Tipo assim, eu fiquei sem ar. O que aconteceu? E agora? Como é que eles vão resolver? E aí, no ponto, eles... Calma, Nath, calma. Eles vão resolver. Não fala nada, não fala nada. Ele leu errado o cartão. Eles estão me avisando aqui que ele leu errado o cartão. Ele vai voltar e vamos ver o que eles vão resolver lá. Porque ele leu errado. Então, assim, eu já sabia que ele tinha realmente lido errado. Agora ele mostrou pra gente. Foi um erro. Depois. Tá. E foi ótimo para eles depois, né? Parecia que foi uma jogada de marketing, porque o Miss Universo no dia seguinte teve a maior audiência possível, caiu em todas as mídias, mas realmente foi algo sem querer mesmo. Que deu certo. Que agora, foi bom para eles, né? Hoje você como coach, se você encontrasse a sua mãe, aquela lá de trás, qual conselho que você daria para ela? Qual conselho que eu daria para ela? Nenhum. Não falaria nada. Sabe o De Volta para o Futuro? Que quando ele volta lá no passado, se ele mudar muita coisa, ele pode interferir no que aconteceu depois? Eu deixaria do jeitinho que foi. E o que você falaria para a Natália criança? Para a Natália criança? Nossa.
Eu acho que eu falaria para acreditar no sonho. Só que talvez se eu falasse isso, talvez eu não passaria por todas as dúvidas, todos os medos que eu passei e me fizeram crescer também, sabe? Então, talvez isso poderia ter interferido em quem eu sou hoje. Eu acho que cada passo é importante. Eu acho que tudo que acontece com a gente já tá assim nas mãos de Deus, sabe? Tá, Às vezes a verdade. gente sofre porque a gente precisa sofrer, porque dentro da dor de sofrimento tem o crescimento, sabe? Então, a gente tem que passar por várias coisas, senão a gente não cresce. Verdade. Agora, quais aprendizados que você leva com você e que você passa para as futuras misses? Então, eu acho que o que eu sempre passo, né, para as minhas alunas é a importância da essência, sabe? Sabe, se conhecer, descobrir o que ela tem de bom, não imitar ninguém, porque isso sempre dá errado. A autenticidade é a maior das dádivas que a gente pode ter. E Você todo pode se mundo. inspirar em, né? Sim, é Imitar. aquela coisa de hoje em dia das empresas, que as empresas falam, né, de modelagem. Não copia, mas vai na modelagem. Assim, eu lembro que a Zuleika Rivera, que foi a Miss Universo um ano antes de mim, eu assistia ao desfile dela e falava, gente, que mulher autêntica, que mulher maravilhosa, sabe? As coisas que ela fazia era demais. Então, assim, e eu pensava, nossa, ela é muito autêntica. Eu também quero ser autêntica, mas eu jamais posso copiar ela. Então, eu tenho que descobrir em mim o que tem de legal que eu posso explorar para mostrar a minha autenticidade, mas jamais copiar, né? Exatamente. Agora, um caso é um assunto delicado, mas que eu acho que vale a pena a gente tocar. Por acaso, já teve algum assédio? Alguém já sofreu algum assédio? Você já sofreu algum assédio no meio, né, do Miss mesmo, no meio das Misses? Porque, infelizmente, hoje em dia, ainda tem, né, alguns homens com essa cabeça de minhoca que pensam que nós, mulheres, somos objetos, né? Sim. Infelizmente. Então, às vezes, até acontece. Hoje em dia, a gente tendo nossa voz ativa, a gente botando a boca no trombone, né? Tendo a sororidade como princípio para a gente poder se ajudar, Uhum. né? Já houve algum caso? Olha, que eu me lembre. Sim, já apareceram shakes, sabe aquela coisa Uhum. eu sou A Jade pode bilionário, comprar. trilionário, posso te oferecer uma champanhe, posso te conhecer melhor. Aqui já aconteceu bastante, já aconteceu nossa, na época acho que era o homem mais rico do Brasil. Arrumou o meu telefone, ligou pro meu pai e pediu para ele marcar um encontro comigo. Eu ria demais. Mas, gente, se a pessoa tá pensando o quê? Que eu tô lá vendo? Tá louco? Não existe Exato. Como isso. assim? Mas, assim, foram pontuais, poucas coisas. Assim, eu lembro que na época da novela eu tive um problema também que me incomodou mais também, mas acho que foi isso. Assim, eu sempre impus muito, sabe? O Uhum. respeito, que eu sou uma pessoa tranquila, que, sabe, eu quero só fazer o meu trabalho bem, sabe, não tem nada que vai abrir meus olhos. Então, assim, eu acho E se que proteger, né? Eu acho que assim, se proteger, não ter medo de falar, isso, chegar e eu falar, acho que nas olha, não nossas sou atitudes a gente assim, não precisa quero. mostrar, a gente precisa ter coragem para mostrar quem a gente é, né? Exatamente. E assim, não precisa brigar, não precisa nada, você só mostra aquilo que é você e pronto, sabe? Não É precisa fazer isso. alarde nem nada. Eu acho que tudo dá para resolver com tranquilidade. Porque se você pensa que pode acontecer com alguém, eu não sou esse tipo de pessoa, então dá licença, segue sua vida, siga a minha. Isso aí. Né? Agora, como é que é a disputa entre as candidatas? Boa pergunta. Gente, então, como eu tinha contado, né? No Miss Brasil eu achei que o bicho pegou. No Miss Universo Alguém foi mais chegou a tranquilo. esconder sua roupa, seu sapato? Teve alguma Não, coisa assim? então, assim, como eu já modelava há muito tempo, eu já tinha aprendido muita coisa de maquiagem, já sabia fazer meu cabelo sozinha. Muitas vezes eu chegava lá embaixo nos maquiadores já maquiada, já pronta. Isso eu faço até hoje, eu já chego pronta do meu jeito, eu conheço meus traços, eu sei onde eu tenho que esconder, onde eu tenho que valorizar. Então, assim, Aham. eu sempre fui muito assim, sabe? E aí eu lembro que soltaram na época uma fofoca de que eu tinha um maquiador só pra mim, que ia lá pro meu quarto 5 horas da manhã e me arrumava sozinha. Só porque você E aprendeu a se virar, né? e que eu era assim, né? Eu tinha um tratamento diferenciado, porque eu já era Miss Brasil também. Aí eu lembro que teve isso. Teve
Teve um negócio que aconteceu no Miss Minas Gerais também, que como eu era tímida, faz parte de mim a timidez. Hoje em dia eu me comunico melhor, mas assim, pra eu ficar relaxada, eu falei com a minha mãe, falei, mãe, eu queria tomar uma tacinha de champanhe antes do concurso, porque aí eu vou me soltar mais, vou ficar mais tranquila, relaxada e tudo mais. Aí eu lembro que a minha mãe chegou lá embaixo no banheiro, onde estava sendo um camarim das misses. Aí ela chegou lá, minha mãe é toda espalhafatosa, né? Ô, Natália, tá aqui essa garrafa de champanhe, você não queria tomar champanhe? Aqui, ó, chegou, vamos tomar. E um monte de menino ouviu, e aí depois que eu ganhei Miss Minas Gerais, aí começaram a falar, não, porque ela já sabia que ia ganhar, porque ela comemorou antes com champanhe. Olha como as pessoas gostam de inventar, né? Gosto. Olha só. Eu só ria, né? Porque eu sabia a verdade. Exato. Pô, qual o problema, né? Mas as pessoas gostam de inventar. Isso é Mas acontece muito, viu, Amanda? Hoje em dia eu sei que acontece muito. Nossa, já vi várias vezes. Meninas preocupadas se a Miss fulana de tal vai usar o sapato dela que tem 1 centímetro a mais, porque ela não tem uma altura muito boa, então elas ficam de olho para ver se ela não vai usar um sapato um pouquinho mais alto, porque senão dá errado, sabe? Não, e aí vai, né, a mensagem que você falou. Eu tô até correndo porque a gente tem 4 minutos. Vai a mensagem que você... rápido. Muito rápido. 1 hora é muito pouco, gente, pra essa live. A gente tem que botar lá no Instagram 2 horas. Vai a mensagem que você falou. Ao invés da gente ficar se preocupando com o outro, a gente tem que se preocupar com o nosso. Claro! Se a gente quer chegar em algum lugar, olha pra você. Sim. Seja honesto com você e siga em frente. Claro. Né? É isso. Porque se você fica olhando a coleguinha, você tá dando um tiro do pé. Você já esquece você não vai pra lugar nenhum. de focar no que você precisa fazer e nunca dá certo. Não vale a pena. Olha, eu sempre termino aqui o bate-papo como se fosse um quiz, né? Eu vou te dar uma palavra e aí você vai me dar uma outra que vem na sua cabeça. Tá. O que significa pra você. Tá bom. Tá? Miss Brasil. Miss Brasil, Natália Guimarães. Miss Universo. Miss Universo, todas as mulheres do universo em uma só. Juiz de Fora. De fora, minha terra, minha história, minhas raízes, minha família. Eliane. Eliane, minha melhor amiga. Minha mãe, minha filha, meu tudo. Minha Gilberto. filha também. Gilberto, nossa, Gilberto é meu mentor, assim, sabe? Até hoje ele trabalha comigo, ele fecha meus trabalhos, ele tem várias profissões em uma só, ele é advogado, ele exporta roupa nos Estados Unidos, ele tá sempre onde eu preciso, não sei como, eu acho que ele é... Eu acho que Deus botou um representante dele aqui na Terra em forma física, em forma de Gigi, Gilberto. Família, uma palavra, família. Família, meu tesouro. Leandro. Leandro, minha vida. Maia e Kiara. Maia e Kiara, sou eu. É um pedaço de mim. Beleza. Beleza, essência. Envelhecer. Envelhecer faz parte. Experiência. Passarela. Passarela. Um momento. E Natália Guimarães. Natália Guimarães, é isso tudo, né? Todas essas palavras que a gente falou nesse quiz em uma só. Amor de Deus. Adorei. Eu também, Amanda. Falta 1 minuto pra gente encerrar. Adorei. Deixa eu ver aqui, Muito gente, quem tá aqui. Beijos pra todo mundo. Obrigada por ter ficado com a gente. Maravilhosa. Olha, Miss Beleza, charme, simpatia. É a Natália Guimarães. Adorei poder bater esse papo com você. Espero que a gente tenha esclarecido, né, as curiosidades sobre os bastidores desse mundo Miss. Muito obrigada por ter aceitado esse bate-papo. Obrigada a você. Quero agradecer a todo mundo também que estava aí, todos os missólogos que vieram acompanhar, as Misses Brasil que eu mandei lá no grupo também, tem muitas misses aí. E se Deus quiser, depois que essa quarentena passar, vai ter muita notícia boa sobre Miss Brasil. Coordenadores, fiquem atentos. Se Deus quiser, eu falei lá
da sua escola online para eles entrarem lá no site. Qual é o site? É isso aí, gente. É só entrar. Na minha bio tá o meu aplicativo, que é Natália Guimarães, em qualquer loja de celulares. Então, dentro do meu aplicativo tem também todas as informações pro meu curso. Você baixa o aplicativo de graça e lá tem tudo meu. Lá, Miss, porque essa menina é uma inspiração para todo mundo. Ah, você também, beijo. Amanda. Obrigada pela oportunidade, por tudo. Manda um beijo pro Damasceno. Fiquem com Deus. Pode deixar. Beijo, amor. Tchau, obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.